Acontece que hoje nós vamos analisar um capítulo que nos mostra, que narra uma igreja em franco crescimento. O livro de Atos, ele narra o início da história da igreja, com o derramar do Espírito Santo lá no Pentecostes, no capítulo 2. Ali se inicia um novo momento do plano da redenção. Que é o início, o surgimento da igreja cristã. E aí então, a partir de Atos 2, nós temos visto um acréscimo constante de pessoas que estavam abraçando a mensagem do Evangelho pregada pelos apóstolos, abraçando o testemunho apostólico e se unindo à igreja. Agora, em Atos 6, nós veremos a igreja enfrentando justamente as dores do crescimento. Os problemas que vão começar a aparecer por conta do número cada vez maior de crentes que estão se reunindo. Eu diria até que, se eu pudesse escolher o primeiro texto a pregar neste novo espaço que o Senhor nos deu, nesse novo local que o Senhor nos abençoa, certamente eu não escolheria um texto melhor do que esse. Porque esse texto vai se encaixar diretamente com muito daquilo que nós estamos também enfrentando de alguma forma. Em alguma medida, nós aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo também estamos enfrentando algumas dores do crescimento. Então, conforme eu for progredindo o texto, você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando. Tá? Irmãos, antes de fazer a leitura do texto, eu só esqueci de avisar, né? Nós estamos num espaço novo, então se alguém precisar banheiro ou água, é nessa porta aqui, tá, irmãos? Pode sair aqui e ali. Você encontra à esquerda os banheiros e o bebedouro. Está instalado ali no lavabo, que tem logo na subida da escada. Só para vocês se situarem aqui se precisar. Então vamos fazer a leitura de Atos 6, versos 1 a 7. Acompanhe o texto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, eu quero analisar esse texto quase como uma consulta no médico. Nós começaremos aqui identificando o problema. Apareceram alguns sintomas nessa igreja de Atos. E esses sintomas demonstravam que a igreja não estava funcionando de maneira correta. Depois nós veremos que um remédio aqui foi receitado. Uma solução para isso foi proposta pelos apóstolos. E aí, por fim, nós veremos se o remédio resultou em efeitos. Se a solução proposta trouxe resultados práticos. E que resultados foram esses? Então nós vamos começar aqui olhando qual era o problema. E o problema está logo no primeiro versículo, onde ele diz ali: naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Só para situar os irmãos, se passaram aqui desde Atos 2, do início da história da igreja, aproximadamente 2 anos. 2 anos depois, aproximadamente, nos separa aqui de Atos 6 para Atos 2. A igreja, neste momento, depois de 2 anos daquele evento, ela está experimentando um crescimento muito rápido, uma expansão muito grande. Grupos distintos de crentes começam a surgir e se concentrar em torno de características comuns que eles tinham. Lucas ele destaca aqui 2 grupos. Os judeus helenistas, ou seja, judeus de fala grega, judeus que migraram para Israel de outras regiões da Palestina,
Então aí a gente teria que voltar para entender isso lá atrás, no Êxodo, do povo de Israel, o Êxodo babilônico, onde o povo foi disperso. E aí então o povo de Israel habitou em vários países e regiões ali da Palestina. Então haviam ali pessoas que eram judeus étnicos, descendentes físicos de Abraão, mas que eles viveram em um território distante, longe de Israel, alguns por décadas, outros por gerações. Gerações suas já estavam habitando longe de Israel, e eles haviam retornado para Jerusalém. E ele também fala dos judeus hebreus, que eram nativos, que nasceram ali em Israel, que falavam não predominantemente o grego, eles falavam a língua materna e tradicional deles era o hebraico ou o aramaico, a gente não sabe ao certo, mas usavam-se os dois idiomas. E esses judeus hebreus nativos, eles até conseguiam se comunicar em grego. Era comum, toda aquela região, todo mundo falava um pouquinho, porque isso era necessário no dia a dia. Mas não era o idioma que eles tinham familiaridade, não era o idioma que eles tinham preferência, não era o idioma que eles falavam em casa. Além disso, os judeus helenistas, eles acabaram adquirindo essa cultura grega distinta dos judeus nativos. Por exemplo, eles não se reuniam nas mesmas sinagogas. Havia uma sinagoga que falava a palavra em grego e havia a sinagoga que falava em hebraico. Então, os helenistas se reuniam em sinagogas de fala grega e os nativos se reuniam em sinagogas de fala hebraica. Havia também um estilo de vida diferente entre eles. Os helenistas gostavam da cultura grega, eles foram criados nessa cultura. Então, eles tinham interesse por artes, por teatro, por filosofia, por esportes. Então, havia uma diferença cultural também importante aqui. Outro fator interessante que nos ajuda a compreender o que está acontecendo aqui diz respeito ao fato de que havia um costume entre os judeus que foram dispersos de Israel, que foram morar em outros lugares, que eles, ao fim da sua vida, eles retornavam, especialmente para Jerusalém, para quando morrerem, serem sepultados na Cidade Santa. E por que eles faziam isso? Porque havia-se uma crença entre os judeus de que nos últimos dias, quando houvesse a ressurreição, os primeiros que ressurgiriam para a nova vida eram aqueles que foram sepultados na Cidade Santa. Então, quando eles ficavam em alta velhice, eles migravam até Jerusalém para morrer ali e serem enterrados ali, por causa dessa crença que eles tinham. E isso justifica, inclusive, algo que é cultural até hoje entre os judeus que habitam em outros lugares que não Israel, que é quando eles são sepultados, eles colocam um punhadinho de terra de Israel em cima do caixão. Vem daí. Eles tinham uma crença de que quem era enterrado longe, ele não ressuscitaria imediatamente. Ele teria que esperar os outros e ele teria que cavar pelo solo até chegar em Israel. Até chegar lá. Então, é quase uma lenda urbana que se cria. Você tinha essa questão. Então, você provavelmente havia ali muitas viúvas helenistas, porque as pessoas iam para Jerusalém no fim da sua vida. Então, a proporção talvez fosse bem maior de número de viúvas helenistas do que viúvas de hebreus nativos naquele lugar. Certo? E aí, então, irmãos, é óbvio que os apóstolos, eles seguiam aquilo que a lei de Deus fala sobre o amparo às viúvas. Sabemos que a palavra de Deus, ela tem várias leis que regem esse cuidado com as pessoas em necessidade. A igreja, nesse momento, é uma igreja que tem tudo em comum. Lembra? Nós já vimos aqui o amadurecimento dessa igreja, os pilares da fé dessa igreja. Eles desfrutavam, havia alegria em compartilhar os bens e atender os necessitados, de tal forma que a Bíblia nos diz, e Lucas conta, que não havia um necessitado sequer. Mas agora nós chegamos em Atos 6 e existe um problema. Havia aqui algum tipo de preferência às viúvas daquele grupo dos hebreus nativos. Houve aqui, por parte do cuidado, algum erro, algum equívoco.
E isso ocorreu por causa desse crescimento muito grande. Já não conseguia-se mais atender todos de maneira igualitária. E esse é o problema. É um problema que inicia com o crescimento da igreja em Jerusalém. É por isso que eu chamei das dores do crescimento. Quanto mais pessoas se juntam em uma mesma comunidade, debaixo de uma liderança estabelecida, coisas assim podem acontecer. E nisso nós temos algumas lições importantes para nós. Porque, de alguma forma, nós somos membros que frequentamos aqui regularmente, talvez a gente já esteja enfrentando um pouco disso também. Talvez nós também estejamos vivendo as nossas primeiras dores do crescimento. Porque conforme uma igreja cresce, irmãos, é normal que grupos de afinidade se formem. É normal. As pessoas, nós, seres humanos, temos a tendência de nos aglutinar com base nas semelhanças. Você tem o grupo dos jovens, você tem o grupo das mães de filhos pequenos, você tem o grupo das mães de adolescentes, você tem o grupo dos colorados que só sofrem. Eu sou colorado também, tá? Estou falando aqui com é lugar de fala. Você tem o grupo daqueles que gostam de café e falam de café. As meninas que gostam de chá, que parecem umas senhoras que se reúnem para ler e tomar chá. Você tem ali as afinidades que vão se formando. E é isso, essas coisas são normais, fazem parte de quem nós somos. E talvez isso choque alguns. Mas é normal, irmãos. O Senhor Jesus, ele teve também afinidade com alguns discípulos de maneira especial. Ele andava mais proximamente de Pedro, Tiago e João. Você vai verificar isso nos evangelhos. Em algumas ocasiões, ele só levava os três junto dele. Não há problema nisso. Qual é o problema quando esses grupos de afinidade se formam? O que isso pode gerar algum problema? O problema ocorre quando começa a haver um certo distanciamento. Um grupo fecha os olhos para a necessidade do outro grupo. Ou um grupo se fecha de tal forma que ele passa a dar preferência às suas coisas e aí esquece do restante. Perde-se uma unidade que é o que nos une em Cristo. E aí começam-se rivalidades, começam-se disputas, e esse é o problema. E aqui eu quero enfatizar algo importante em relação ao que a igreja de Atos 6 está vivendo. Essa diferenciação que nós vemos de um grupo para outro está ocorrendo aqui debaixo do cuidado dos apóstolos. Os apóstolos faziam parte da comunidade dos judeus nativos. Houve, de alguma forma, em algum grau, em alguma medida, algum tipo de favorecimento na ajuda das viúvas nativas. Houve ali. E quem estava administrando isso eram os apóstolos. E aí eu pergunto, alguém de nós questionaria a fé dos apóstolos? Diria, não, mas esses homens não são de Deus. Olha o que eles estão fazendo. Deixando as viúvas helenistas de lado. Estão dando preferência para as viúvas do seu próprio povo, do seu grupo de afinidade. Irmãos, nós não questionamos a fé destes apóstolos. Nós não questionamos a fé destes homens. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos diz que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O ponto é, irmãos, que nós devemos entender e aprender é que nós somos inclinados naturalmente a termos uma visão mais amorosa, tolerante, até mesmo privilegiar aqueles do qual nós fazemos parte, do nosso grupo de afinidade. É um exemplo claro disso. Os pais aqui vão se identificar com isso. Nós temos muito mais tolerância com os nossos próprios filhos do que com os filhos dos outros. Pode ter certeza. Faça uma análise do seu coração. Quando eu vejo a Rafaela empurrando uma criança, eu digo, não, mas ela não fez por querer.
Não, eu vi lá, mas não, eu tenho uma tendência de ter um olhar mais amoroso, mais cheio de compaixão. Não, mas a intenção dela não era essa, ele não quis fazer mal. Mas quando eu olho o filho do outro empurrando a Rafaela, o meu coração já diz, nossa, que maldade nesse coraçãozinho. Veio e empurrou ela de propósito para fazer mal. O que isso significa, irmãos? Que nós não somos crentes? Que nós somos pessoas de pouca fé? Que não há Espírito Santo habitando em nós? Não, irmãos. Significa que o pecado ainda nos atrapalha, como atrapalhava os apóstolos. Significa que o pecado ele vai tentar atrapalhar a harmonia de uma igreja. E se nós não tivermos a ciência disso e desenvolvermos uma postura humilde, amorosa, perdoadora, talvez problemas maiores comecem a ocorrer. Eu não quero que meu filho esteja lá quando tiver o filho do fulano. Basta. E aí você perde o contato com os irmãos, você perde a oportunidade de desenvolver o perdão na sua vida, a compaixão na sua vida. Você perde a oportunidade de deixar Deus trabalhar por meio do sofrimento. Então nós precisamos nutrir isso dentro de um contexto onde as coisas estão aumentando, mais pessoas vão chegando. O que significa mais pessoas se aglomerando para a nossa cosmovisão cristã? Para a nossa maneira de enxergar de acordo com a Bíblia? Significa que é mais pecadores juntos. Significa que é mais perdão que nós temos que dar. Significa que é mais compaixão que nós temos que exercitar. Porque do contrário, irmãos, a igreja vai se faccionando, se separando. Daqui a pouco sai o grupo das mães de jovens. Daqui a pouco sai o grupo de não sei quem, que está descontente com outro grupo. Perde-se uma unidade que é construída no Espírito Santo, na graça do Senhor. Então nós temos que ter sempre essa consciência. E essa é a primeira parte do problema. O aumento de pessoas traz esses grupos de afinidades que vão se formando naturalmente. Esse não é o problema. O problema é se nós deixarmos isso nos separar de tal forma onde os grupos não querem mais conviver ou não estão preocupados com a necessidade dos outros grupos. Precisamos estar a unidade no meio da diversidade. É isso que nós temos que cultivar. A segunda parte do problema aqui de Atos 6 está relacionada a uma liderança sobrecarregada. Até neste momento, tudo está debaixo do ombro dos apóstolos, ou em cima dos ombros dos apóstolos, né? Melhor dizendo. A igreja cresceu e eles não estão mais dando conta de atender toda a demanda. Então a atenção deles estava sendo direcionada para aqueles que estavam mais próximos. A verdade é que a igreja cresceu de tal forma que os apóstolos estavam conseguindo atender apenas aqueles próximos. Os mais longe, eles não tinham mais condições, eles não chegavam lá. Então, imagina, a igreja cresce. Quem é que vai ter mais contato com os pastores? Os mais próximos. Talvez a família, talvez aqueles mais antigos. Era mais ou menos isso que acontecia aqui em Atos. Não é que os apóstolos estavam fazendo por maldade. Vamos aqui privilegiar as nossas viúvas. Não. É que era aquilo que eles conseguiam atender naquele momento. Então isso também é algo comum relacionado às dores do crescimento. A expansão da igreja precisa ser acompanhada de uma expansão na estrutura da liderança. Nós mesmo aqui, irmãos, nós tivemos que refazer praticamente toda a estrutura dos ministérios. Colocando mais gente, pedindo para outros irmãos ajudarem. Porque a demanda cresce. E nós temos que acompanhar isso. Nós falamos na nossa assembleia aqui anual, lá no início do ano, quem esteve lá vai lembrar, que em breve nós vamos precisar de mais um pastor em tempo integral. Por quê? Porque, do contrário, coisas importantes acabam sendo negligenciadas. E isso vai gerar descontentamento, vai gerar falhas no cuidado pastoral.
Isso ocorre porque a liderança é incapaz? Porque os pastores que hoje nós temos, eles têm pouca fé para lidar com mais pessoas? Não, é simplesmente porque é humanamente impossível. Existe um limite de dias na semana, de tempo. É humanamente impossível alguém atender demandas que só crescem. Você pode fazer uma aplicação aí no seu trabalho, que você faz a sua atividade regular, começa a surgir mais trabalho, você não dá conta, você vai ter que delegar alguma coisa para alguém. Assim também ocorre no contexto da igreja. Então esse é o cerne do problema de Atos 6. A igreja primitiva aqui, né, no seu princípio, ela experimentava um crescimento exponencial. Grupos de afinidade se formaram. Um desses grupos passou a ver diferenciação no tratamento dado a outro. E isso não ocorre por maldade, com intenção de favorecer ninguém. Isso aconteceu porque a liderança apostólica não conseguia mais atender às necessidades que só aumentavam. E aí então vem a solução proposta, o remédio que foi receitado aqui pelos apóstolos. Isso nós vemos nos versos 2 a 4. Acompanhem comigo ali o texto. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, imediatamente, ao tomar conhecimento do problema, os apóstolos foram e disseram: não tem problema nenhum, não está acontecendo, nós estamos tratando todo mundo igual. Não, eles reconheceram. Eles não questionaram, eles admitiram, realmente está acontecendo. E aí então eles convocam uma reunião congregacional. Olha aí, semelhante, né, ao modelo de governo da nossa igreja. A congregação vai ajudar a decidir. A congregação vai acolher ou não as decisões. Eles chamaram a comunidade. Eles compartilharam o veredito para tentar solucionar o problema. A solução parte do princípio de que a liderança reconheceu o problema. Reconheceu, nós estamos falhando nisso. Realmente. Nós não estamos dando conta. Os apóstolos perceberam que ao tentar fazer tudo, eles acabaram deixando de lado a sua principal tarefa. Deixaram de lado aquilo que eles foram chamados e comissionados por Cristo. Até aqui os 12 eram responsáveis por cuidar de tudo, das necessidades espirituais, materiais. Mas chegou um momento onde eles entenderam: olha, nós precisamos de socorro. Nós precisamos de um alívio. Eles disseram: olha, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E é importante dizer aqui que em nenhum momento os apóstolos estão afirmando que uma coisa é mais importante que a outra. Eles não estão dizendo aqui: olha, não é correto abandonarmos a pregação porque a pregação é mais importante do que atender às necessidades físicas das viúvas. Eles não dizem. Não é uma questão de importância. É uma questão de valor. Não é uma questão de valor, é uma questão de chamado, de função. Ambas, diante do Senhor, têm o mesmo valor. Não há diferença para o Senhor o serviço da palavra e o serviço às mesas, a necessidade das pessoas. E aí Lucas nos fornece, então, o relato sobre a escolha desses que nós chamamos os primeiros diáconos da história da igreja. Lucas ele não usa o termo diácono aqui, especificamente. Mas quando você lê no verso 2 a palavrinha servir, no grego é a palavrinha diaconel, que dá origem ao termo diácono. Então aqui, da onde surge esse termo que vai se tornar depois um ofício. Um ofício dentro da igreja. Então os critérios para a escolha dos primeiros diáconos foram só 3. Escolham homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria.
boa reputação, cheios de espírito e sábios. Esse era o critério. A escolha deveria ser democrática. Toda a comunidade deveria escolher. Os apóstolos abriram mão da escolha e deixaram a comunidade eleger os 7 homens. Por que dos 7? Irmãos, a gente poderia aqui conjecturar N coisas. Os números têm muita importância na Bíblia. Tem muitos significados. Mas aqui, irmãos, é melhor ficarmos com a ideia de que nós não sabemos exatamente. Não é explicado isso na Bíblia, o porquê de 7. Mas os critérios estão claros. Vamos lá. Boa reputação. Por que uma boa reputação? Porque o diácono tem que administrar recursos. O diácono tem que dar assistência a quem precisa. Então, imagine você ter um diácono do qual a igreja desconfia. Mas será que ele é honesto mesmo? Mas olha só, eu acho que ele está desviando o recurso. Imagina você ter alguém que faz o meio de campo do cofre ao necessitado, onde paira algum tipo de desconfiança. Como seria isso? Por isso, boa reputação. Uma reputação ilibada, onde as pessoas confiam. Não, eu sei que o diácono está fazendo o que é certo, está distribuindo de maneira igual, ele não está fazendo preferência, porque eu confio. Depois ele diz cheios do Espírito. Mas, todo discípulo não tem o Espírito Santo? Todo crente tem o Espírito Santo. Mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Nem todo crente busca na sua vida seguir as orientações da palavra do Senhor em todas as coisas. Todo crente tem o Espírito, mas nem todos se dedicam a viver no Espírito. Esse é o ponto. Eles deveriam ainda ser cheios de sabedoria, ou seja, são pessoas que tomam decisões de maneira prudente, que são sensatas, que conseguem resolver conflitos, que atendem às necessidades de forma imparcial, de maneira eficaz. Essa é a ideia. Então, ao escolher esses homens, os apóstolos, eles teriam o seu fardo mais leve. Eles conseguiriam se dedicar especificamente para aquilo pelo qual eles foram chamados: oração e ministério da palavra. Oração e pregação. Oração e evangelismo. As coisas andam juntas. Eu jamais vou evangelizar sem orar. Eu jamais venho aqui pregar sem orar. Uma coisa está diretamente ligada à outra. A palavra e a oração andam juntas. E esse é o chamado apostólico. Para isso que eles foram chamados, de serem testemunhas de Cristo, onde quer que eles estejam. Mas é sempre bom lembrarmos, irmãos, o caráter transitório de Atos. O relato de Lucas, ele nos mostra uma igreja que nasceu e está se desenvolvendo. Eu não posso, por exemplo, usar um livro histórico como Atos para criar doutrina na igreja hoje. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, irmãos, a nossa estrutura da igreja é baseada em Atos 6. Porque se eu fizer isso, nós teremos aqui na nossa igreja apóstolos e diáconos. Mas como nós bem sabemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Não há mais apóstolos. Os critérios para serem apóstolos não podem mais, não existe. Você tem que ter andado com Cristo. Você tem que ter sido comissionado diretamente por Cristo. Mas eu tive uma visão, um sonho de que Cristo me comissionou para ser apóstolo. Mas o critério de Atos diz que você deveria ter andado durante seu ministério com ele. É por isso que Paulo ele não se considerava, ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos. Porque ele não se entendia como tendo todos os critérios necessários. Então ele diz, olha, eu sou um apóstolo, fui comissionado, ele defende o seu apostolado, mas ele diz, eu sou o menor deles. Porque eu sou um apóstolo fora do tempo de Atos. Ele não andou com Cristo durante o seu ministério terreno. Então não há mais apóstolo. Então essa é uma igreja em desenvolvimento. A igreja de Atos 6 não é a mesma de Atos 2 a 5. Não é a mesma que nós veremos lá em Atos 28. A igreja está amadurecendo. A liderança está se adaptando às novas realidades. De tal forma que quando encerrar o fundamento apostólico, nós vamos ter uma liderança baseada não mais em apóstolos e diáconos, mas em pastores e diáconos, em presbíteros e diáconos.
Agora, interessante notar aqui, só para ressaltar a questão do valor, que o ministério diaconal ele surge antes do ministério pastoral. Ele surge antes na história. E até esse momento não há pastores, há apóstolos. Mas o diácono surge antes. Isso mostra que não é uma questão de valor, é uma questão de função. É uma questão unicamente de função. Dons que Deus nos dá. Né? Nós temos estudado bastante aqui na quarta-feira a questão dos dons do Espírito. Né? Tem algo que tem que estar sempre muito claro. Nós vemos que o ministério diaconal é um ministério de serviço. É isso que significa o termo diácono, diaconel, serviço. Então você vê que o ofício ele está marcado pelo nome. Função é essa, servir. Mas irmãos, servir não é uma função só do diácono. Assim como evangelizar não é uma função só do evangelista. Não é uma função só do pastor. Todo crente é chamado ao serviço. Jesus deixou isso como exemplo. Todo crente é chamado a anunciar o evangelho. Mas a congregação, ela precisa ter uma estrutura de pessoas que são levantadas especificamente para estar na frente dessas coisas, para liderar todos os movimentos. E eu tenho experimentado bastante nas últimas semanas, a importância de pessoas dispostas a servir, a ajudar. Nesse processo de mudança, irmãos, por exemplo, se eu não pudesse contar com o auxílio do pastor Adriano, no domingo passado, foi o culto de celebração aqui, nós inauguramos o espaço, nosso primeiro culto nesse local, eu não sei o que eu teria para oferecer no púlpito. Porque eu estive tão envolvido nas questões burocráticas, nas questões da mudança, que eu me fiquei dedicado somente nisso. Eu não tive tempo para sequer fazer os meus devocionais de manhã com a minha esposa. A gente passou a semana inteira sem conseguir sentar, a gente costuma sentar de manhã cedo, ler e orar juntos. A gente não conseguiu fazer. E mesmo assim, irmãos, além do pastor Adriano, vários irmãos me apoiaram e resolveram problemas que eu não conseguia ir, ligavam, iam atrás, e irmãos percebiam necessidades e se doavam. A gente gastou muito pouco para fazer essa reforma. Quem viu aqui como estava e como está hoje, viu uma grande diferença. Irmãos, a gente gastou do caixa da igreja muito pouco. Porque veio o irmão e disse, não, eu vou abençoar com as tintas, eu vou abençoar com a iluminação. Eu vou dar TV, porque vai faltar. Eu vou abençoar com a mão de obra. Eu vou pintar sem cobrar nada. E a gente não divulga isso. A gente não sai aqui dando a lista. Olha, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. A maioria de vocês nem sabem quem se envolveu aqui. Mas esse é o princípio do servir a Deus. Aquilo que nós lemos em Mateus agora há pouco, em Mateus 6. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Por quê? Porque nós não queremos agradar uns aos outros. Eu não quero mostrar o meu serviço para os outros. Eu estou mostrando para Deus. Pouco importa se eu vou receber valeu, obrigado pela tua ajuda. Porque eu quero o reconhecimento daquele que me salvou. Eu sirvo ao Senhor. Esse é o nosso foco, irmãos. Servir a congregação é servir ao Senhor. O serviço ele deve ser visto como um privilégio, como uma oportunidade de nós sermos mais semelhantes com aquele que, sendo o Rei da Glória, veio ao mundo nos servir. Lembre-se de 1 Coríntios 15, 58, onde Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Eu não recebi o reconhecimento pelo que eu fiz. Não é em vão. Porque o Senhor sabe o que você fez. O Senhor sabe de cada coisa. Então, irmãos, essa é a solução proposta aqui. Nomear homens de boa reputação, cheios do espírito, de sabedoria, para auxiliar os apóstolos no serviço material. Dando, então, aos 12 condições para que eles se dedicassem exclusivamente
do serviço pelo qual eles foram chamados, o serviço espiritual. Será que foi uma boa solução? Será que deu certo? É o que nós vamos ver agora, o resultado. Versos 5 e 6, antes do verso 7. Depois veremos o verso 7 separado. Versos 5 e 6 ele diz: o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A solução proposta foi submetida à igreja. Amplamente aceita. O parecer agradou a todos. E aí então eles foram eleitos pelos próprios membros da igreja para essa função de servir as mesas. Aqui a ideia é de servir as necessidades. Sejam de órfãos, de viúvas, quem for. Aqui a ideia é ampla. Eles iam coordenar o auxílio a quem precisava. 7 homens seguindo aquelas características. E é importante destacar que todos os 7 aqui, irmãos, citados nominalmente, como Lucas gosta de dar os nomes, né? É aquilo que eu reforço. Se você quer mentir sobre algo, não cite nomes, não cite lugares. Porque alguém vai lá verificar sua história e vai ver que você está mentindo. Não, ele cita o nome das pessoas. 7 homens. Todos os nomes aqui, irmãos, de origem grega. Ou seja, os irmãos escolheram 7 judeus do grupo dos helenistas. Você tinha 12 apóstolos do grupo dos hebreus. Agora eles escolheram 7 para fazer esse equilíbrio. Foi uma boa estratégia? Foi. Mas acima de tudo, irmãos, eles escolheram homens de boa reputação. Homens confiáveis, não importa se eram do grupo do outro. É óbvio que provavelmente a intenção foi dar o equilíbrio. Mas o principal é que eles eram reconhecidamente, quer por hebreus, quer pelos judeus de fala grega, como homens de boa reputação. Homens cheios, homens sábios. E aí então, esses nomes aqui, nós vemos que há 2 destaques, pelo menos, deles. Você vê que há uma informação a mais sobre o último, né, Nicolau, que fala que ele é um prosélito de Antioquia. O que isso quer dizer? Que Nicolau ele nasceu e cresceu em Antioquia. Ele não era um judeu de nascença, de território. Né? Ele era um prosélito, ele era alguém que se converteu ao judaísmo e que após se converteu ao cristianismo. Mas o maior destaque da lista vai para o primeiro, Estevão. Por que há destaque aqui? Lucas ele descreve que particularmente Estevão era um homem cheio de fé do Espírito. Vê que ele destaca Estevão. Por quê? Porque é uma espécie de introdução para aquilo que nós veremos na sequência. O restante do capítulo 6 e todo o capítulo 7 trata da vida de Estevão. Então Lucas está introduzindo esse personagem que vai dominar a narrativa daqui a pouco. E aí depois da escolha, o texto vai nos dizer: apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Uma prática comum, prática da imposição de mãos, na ordenação de uma pessoa. Isso remonta ao período de Moisés. Moisés fez isso, ao ordenar levitas para o trabalho no tabernáculo, ao nomear Josué como sendo o seu sucessor. E essa é uma prática adotada até hoje na igreja. E, irmãos, eu preciso reforçar, não tem nenhum sentido místico aqui, sobrenatural. Não tem ali uma transmissão de poder. Olha, os apóstolos poderosamente estenderam. Não há aqui isso. Isso aqui é um símbolo de autenticação. Os líderes impõem as suas mãos sobre um pastor hoje em dia, sobre um diácono ordenado, não para transferir energia positiva, coisas. Não. Ali é uma demonstração pública de que a liderança está validando o ministério daquelas pessoas. A liderança está ali transferindo uma medida de autoridade, digamos assim. Está dizendo para a comunidade: olha, esses homens aqui se tornaram líderes, nós estamos aqui autenticando. É como uma certa responsabilidade. Nós analisamos a vida, nós testamos, nós seguimos os passos, nós agora estamos aqui
ordenando diante de vocês que eles estão aptos para isso. E se você frequentar, for numa ordenação pastoral ou diaconal, você verá que tem sempre isso. Há esse momento de imposição de mãos, apenas para a autenticação daquele líder que está surgindo. E aí chega a resposta às nossas perguntas. Será que houve efeito aqui? E o verso 7 vai nos dizer. A palavra de Deus crescia. E em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Qual foi o resultado? O contínuo e franco crescimento da igreja. Você tem agora os apóstolos focados naquilo que eles tinham que fazer. Você tinha agora uma congregação sem conflitos. Nada mais estava distraindo o povo daquilo que eles deveriam fazer. A consequência foi que a palavra crescia. O evangelho alcançava cada vez mais pessoas. O número de discípulos só aumentava. E aí tem um resultado aqui que chama a atenção. Um grande grupo de sacerdotes abraçaram a mensagem. Muitos sacerdotes estavam crendo em Jesus como Messias. O Messias que morreu crucificado, que era escândalo para os judeus. E que ressuscitou. Irmãos, historiadores afirmam que haviam, nesse período, cerca de 180 a 200 mil sacerdotes em Israel. Bastante gente. E provavelmente isso aqui, esse comentário de Lucas, tem relação com o que nós veremos sobre a vida do Estevão nos próximos capítulos aqui. Primeiro mártir cristão. Algumas aplicações sobre isso. A primeira aplicação, que fica muito clara, é que o serviço cristão ele não busca reconhecimento. É notável o fato de que só, exceto Felipe e Estevão, que nós temos algumas informações posteriores sobre ele, nós nada sabemos dos outros. Nós não sabemos nada da vida dos outros 5. Inclusive, nós pouco sabemos sobre a vida dos próprios apóstolos. Pouca informação que nós temos sobre o trabalho deles. O que isso nos mostra, irmãos? Que servir a igreja é servir o Senhor. Que servir a igreja não é buscar se tornar conhecido, mas é buscar tornar Cristo conhecido. Servir a igreja não é buscar posições, mas é desejar servir de modo abnegado, que significa sem esperar nada em troca, sem buscar reconhecimento dos outros. O serviço que tem o foco na aprovação e no reconhecimento de Deus, que tem como alvo o avanço do reino no mundo. Nós não podemos transformar a igreja em uma empresa onde se buscam cargos. Ah, mas aquele cargo tem remuneração. Ah, mas aquele cargo eu vou ser mais visto se eu fizer tal coisa. As pessoas vão ver que eu estou lá servindo. Você imagina um pastor pensando assim: eu vou servir a Deus para ser reconhecido. Eu quero servir ao Senhor para receber elogios. Pode ter certeza que as pregações serão bem diferentes daquilo que a Bíblia nos fala. Imagina um pastor que quer que as pessoas cheguem e deem um tapinha nas costas no final do culto. O que você mais vai ouvir são coisas boas. Coisas que elevam a tua moral. Coisas que fazem bem. Dificilmente esse pastor vai pregar sobre o pecado, sobre a nossa natureza caída, sobre a realidade do inferno e coisas assim. Então nós temos que buscar sempre servir na força que o Senhor nos dá, entendendo que esse serviço é para Ele, na motivação correta, sem esperar nada em troca, sem expectativas de reconhecimento, sem desejar ser reconhecido. É colocar o coração somente nele. Porque do contrário, irmãos, se torna qualquer outra coisa, menos igreja do Senhor. Segunda lição aqui é a importância de líderes focados nas suas funções. O resultado da decisão aqui nos mostra os efeitos práticos
do que aconteceu quando os apóstolos puderam se manter focados no seu chamado, focados na pregação. A igreja crescia. E eu sei, irmãos, que muitas vezes existe ainda uma cultura de que o pastor está sendo pago para fazer tudo na igreja. Então, se tem que fazer algo burocrático, se tem que ver alguma coisa sobre a estrutura da igreja, mas é o pastor que tem que fazer isso. Ele tem que se envolver. É obrigação dele. E eu não estou dizendo que o pastor não possa ajudar e não possa se dedicar a fazer tais coisas. Mas sempre, irmãos, que o tempo do pastor é compartilhado com tarefas que poderiam ser feitas por outros, é tempo perdido na dedicação daquilo pelo qual ele foi chamado. Nós devemos entender isso como igreja. E todos, dentro das suas possibilidades, tentar ajudar. Buscar ter essa consciência. Tentar com que os pastores consigam estar focados na sua missão, que envolve o quê? Oração e ministério da palavra. Tem que haver um entendimento de que ajudar o pastor nessas coisas secundárias é investir na sua própria vida. Investir na vida da igreja. É investir no avanço do reino. Por quê? Porque certamente isso retorna em benefícios para a igreja. Na qualidade da mensagem. O pastor está mais capaz de dar bons conselhos, conselhos bíblicos. De que ele pode ter mais tempo para atender necessidades de aconselhamento com pessoas que precisam. Isso vai trazer benefícios para uma obra que não é nossa, é do Senhor. É importante a gente entender que Deus levanta uns para algo, outros funções diferentes, e que todos nós devemos nos envolver e tentar servir de alguma forma. Terceira e última lição aqui. Crise na igreja. E aqui eu estou falando da verdadeira igreja. A igreja que realmente é saudável, que busca na palavra de Deus, que tem seus problemas, claro, porque nós somos pecadores, já falei isso. Mas crise na igreja, ela deve ser vista como uma oportunidade de crescimento. Dores do crescimento vão ocorrer. Deus permite que contratempos aconteçam. Que momentos difíceis cheguem. Isso ocorre não só na vida da igreja, ocorre na nossa vida particular. Deus permite que, em algumas circunstâncias, nós temos que tomar decisões que são complicadas. Que talvez não vão agradar todo mundo. Mas nós devemos lembrar que o Senhor ama a sua igreja. Ele faz isso para gerar frutos, para gerar maturidade, para gerar crescimento. É isso que nós estamos vendo aqui no texto. Houve aqui um conflito. Houve aqui uma crise. Mas com sabedoria, debaixo da direção do Espírito, a igreja enfrentou a crise. E saiu fortalecida. Quando nós enfrentarmos, irmãos, problemas entre nós, quando ocorrerem dores do crescimento, que o Senhor nos ajude a lembrar de Atos 6, 1 a 7. Para que a gente lembre do amor fraternal que nos une. Para que a gente lembre de buscar a direção do Senhor na sua palavra e em oração. Porque se o Senhor permite que algo ruim ocorra, é sempre para o nosso bem. Depois da crise, nós veremos o crescimento. Nós veremos a maturidade que o Senhor produziu em nós. Não pense, irmãos, que a nossa vida em comunidade vai ser sempre mil maravilhas. É bem possível que em algumas assembleias ou reuniões a gente vai ter discussões acaloradas. Não, queremos isso, queremos aquilo. Mas que a gente lembre o que nos une. O que nos une aqui. É o local, que agora está melhor, mais acomodado. É facilidade do acesso, estar no lugar mais central. O que nos une aqui? O que nos une aqui é a palavra do Senhor. O que nos une aqui é o objetivo comum que nós temos. O que nos une aqui é o Espírito Santo que habita em nós. Isso é o que nos une. A unidade no meio da diversidade. Concluo aqui, irmãos,
um apelo evangelístico. Por quê? Porque falamos bastante de igreja. Talvez uma pregação, um texto que fale muito mais ao coração de membros de igreja local, aqueles que já estão inseridos. Mas fica aqui o encorajamento para fazer parte da verdadeira igreja do Senhor. E a verdadeira igreja do Senhor não é a igreja bíblica do mundo. A verdadeira igreja do Senhor é a igreja que nós não enxergamos. Que é a união de todos os crentes. De todos os que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se nós cremos, aí então nós temos a obrigação e o mandamento bíblico de Hebreus 10 de buscar uma congregação local. A congregação local é uma amostra dessa igreja maior que nós não enxergamos. Nós precisamos nos unir com outros crentes. Isso é um mandamento. E é nessa união que nós podemos experimentar aquilo que nós vimos hoje. Mas, se por acaso alguém aqui ainda não crê nisso, deixa eu explicar o que você precisa fazer. O verdadeiro evangelho é muito simples. São as boas notícias de que Deus salva pecadores. A Bíblia diz que o homem é naturalmente pecador. Ele nasce separado de Deus, sem qualquer esperança de resolver essa situação por ele mesmo. Mas Deus providenciou um meio de redenção. Aonde? No sepultamento, na morte e na ressurreição do Salvador, Jesus Cristo. Deus declarou que o pecado do homem o condena à eternidade do inferno. Separado de Deus. É no inferno que o homem paga a penalidade de um pecado contra um Deus que é justo e santo. E isso é realmente uma má notícia, Deus. Se não houvesse uma solução. No Evangelho, Deus, na sua misericórdia, providencia um substituto para nós. Jesus Cristo, que veio pagar a pena pelos nossos pecados. E Ele fez isso através do seu sacrifício. O que nós precisamos fazer? Crer nele. Como único e suficiente Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço a maldade dentro de mim. Eu creio no que a Bíblia fala sobre o destino dos pecadores. E aí então eu encontro Cristo, que amorosamente se entregou por mim. Você precisa entender isso. Você precisa crer nas boas notícias que a Bíblia nos conta. E ao crer, você é inserido automaticamente no corpo de Cristo, na comunidade dos discípulos. E aí então deve buscar se unir em amor fraternal a uma igreja local. Na igreja local você vai poder desfrutar de comunhão, você vai poder desfrutar de muitos benefícios e de obrigações que nós temos uns com os outros. E quem sabe você também vai começar a ter as suas próprias dores de crescimento, juntos com a comunidade. Não deixe para amanhã, irmãos. Não deixe para amanhã. Creia em Cristo e busque uma igreja local para se unir. Se não for a igreja bíblica do mundo, seja outra igreja que preze pela palavra de Deus. Que ensine a palavra de Deus. Para que você possa crescer, se alimentar de um alimento sólido e se desenvolver dia a dia na semelhança do nosso Senhor Jesus. Bem, queridos, vamos ter uma palavra de oração? Amado Deus, oramos a Ti, Senhor, mais uma vez aqui. Entregamos as nossas vidas a Ti. Cada um de nós aqui possa reconhecer o seu próprio pecado diante do Senhor. Para isso eu peço que o Senhor conceda o Teu Santo Espírito dando esse convencimento, porque é Ele e apenas Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos ajude como igreja local, Pai. Assim como a igreja de Atos enfrentou os seus problemas, porque somos pecadores e sempre teremos problemas nos acompanhando. Mas que a gente busque
no Senhor, em oração e na palavra, orientação, para podermos crescer por meio da crise. Sabemos que nada é em vão na vida daqueles que creem. O Senhor tem um bom propósito sempre. Cada um de nós aqui temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tentações. Mas o Senhor nos dá as ferramentas necessárias para vencermos o pecado desde já. Talvez a nossa luta seja até o último dia da nossa vida. Mas nós podemos lutar. Essa é uma escolha que nos cabe. Então nos ajuda, Pai, a isso. A perseverarmos. A buscarmos sempre, Senhor, com todas as nossas forças, resistir ao dia mau. Nos alegrar na salvação que o Senhor nos concede em Cristo. A superar as dificuldades, a ter um olhar, Pai, de compaixão, um olhar perdoador àqueles que nos cercam. Muitas vezes é difícil, inclusive, perdoar aqueles que estão dentro do nosso próprio lar. Mas como crentes, Pai, nós somos ensinados por Ti que o perdão é algo fundamental. Porque se nós não perdoarmos uns aos outros, como então entenderemos o perdão que o Senhor nos dá? Nos ajuda, Pai. Que possamos crescer sempre. Nos dá a maturidade que vem somente por meio da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, que nos ajuda a aplicar ela em nossa vida. E nos ajuda como comunidade a juntos darmos um bom testemunho de Cristo neste mundo. Talvez a gente não alcance multidões ou milhares e milhares de pessoas como nós vemos na igreja de Atos, mas que a gente possa fazer diferença nos nossos lares, no nosso bairro, quem sabe na nossa cidade, Deus. E em tudo, Pai, que façamos com a força que o Senhor nos dá, tendo o entendimento de que o serviço na comunidade, na congregação, uns aos outros, é um serviço a Ti em primeiro lugar. Afasta-nos do orgulho e do desejo de reconhecimento, porque sabemos, nós vivemos uma geração que vive em busca do like, da aprovação, que muitas vezes mentem sobre a sua própria vida só para serem aprovados. Que não seja assim entre nós. Que possamos confessar uns aos outros as nossas dificuldades, que possamos abrir o nosso coração uns aos outros, pedir oração e auxílio, porque é isso que o Senhor deseja de nós. E Pai, esteja conosco até o fim. Jamais nos desampare, Pai. Que possamos realmente, Deus, nos alegrarmos na Tua salvação. Que possamos ter o nosso coração nas coisas do alto e que isso motive o nosso dia a dia. Então, esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Cristo. Amém.